Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Eu sou o Wanderson Valdetaro e mais uma vez trago uma mensagem de Deus até você e eu espero que ela seja uma bênção em sua vida e que Deus venha guiar seus passos para que tudo o que você vier a fazer nesse dia seja próspero. Hoje vamos ver o Salmo 12, um salmo de autoria de Davi que nos ensina sobre a importância da confiança em Deus em tempos de apostasia. O versículo 1 diz: Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. O salmo começa com um clamor de socorro. Davi está pedindo a Deus que o salve, pois ele vê que o mundo está em um estado de apostasia. A apostasia é o abandono da fé ou da religião. No contexto do Salmo 12, a apostasia refere-se à falta de bondade e de justiça no mundo. Os versículos 2 e 3 descrevem a situação de apostasia que Davi está testemunhando. Eles dizem: falam com falsidade uns dos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Aqui, Davi diz que as pessoas estão falando com falsidade, com lábios bajuladores e com coração fingido. Isso significa que as pessoas estão sendo hipócritas e mentirosas. Elas estão dizendo uma coisa e fazendo outra. O versículo 4 diz: Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Aqui vemos que todos os povos estão em apostasia e que não confiam em Deus, não têm fé no Deus Altíssimo e assumem tudo o que estão fazendo de errado. Mas isso, meus queridos, irá se voltar contra eles. O versículo 5 diz: Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. Apesar da apostasia, Davi tem esperança em Deus. Ele sabe que Deus vai agir para proteger os pobres e os necessitados. O versículo 6 diz: As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Davi lembra que as palavras do Senhor são puras e verdadeiras. Elas são como prata refinada e sem impurezas. O versículo 7 diz: Sim, Senhor, Tu nos guardarás, Tu nos livrarás desta geração para sempre. Davi tem certeza que Deus vai protegê-lo e livrá-lo da apostasia. E o versículo 8 conclui o salmo dizendo: Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Davi termina o salmo observando que os perversos estão por toda parte. Eles estão exaltando o mal e a injustiça. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, atualmente estamos passando por diversas situações de apostasia. Percebemos na guerra da Ucrânia um exemplo de como a maldade e a injustiça estão presentes no mundo. A fome e a pobreza são outros exemplos de como os pobres e os necessitados estão sendo oprimidos. O aumento da corrupção e da impunidade são exemplos de como o mal está sendo exaltado. A vinda de Jesus é a esperança para o mundo. Ele vai julgar o mal e estabelecer um reino de justiça e paz. E podemos perceber no Salmo 12 uma mensagem de esperança e encorajamento para todos nós. Ele nos ensina que mesmo em tempos de apostasia, podemos confiar em Deus. Deus é justo e Ele vai julgar o mal. Ele vai proteger os pobres e os necessitados. Em um mundo em que está cada vez mais dominado pela apostasia, é importante que todos nós nos lembremos das palavras de Deus. As palavras de Deus são puras e verdadeiras. Elas nos dão esperança
e nos dão forças para perseverar. Ore sempre, pedindo a Deus que guarde a todos nós, que nos livre da apostasia. Peça a Deus que ajude os pobres e os necessitados. Lembre-se, Jesus está voltando. Trilhe o seu caminho sempre, pautado na palavra de Deus. Que a paz e a graça do nosso Senhor, que excedem todo entendimento, estejam com vocês nesse dia. E que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a vida de todos vocês. E não se esqueça, tenha fé, pois Deus está no controle. Deus está contigo. Um forte abraço e até a próxima.